Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, da editora FEB. Capítulo 22, Bezerra de Menezes. Refletimos sobre o Brasil e a bandeira de Ismael, do Cristo, sempre nos amparando e sempre olhando para o Brasil como uma boa semente que possa germinar o seu Evangelho nos corações e nas mentes de todos os brasileiros, para depois irem cumprir missões em tantos outros países, em tantas outras nações. Então, Bezerra de Menezes ele vem com a missão definida de ajudar a doutrina espírita a criar bases, criar uma raiz e, com todo o seu magnetismo, com toda a sua sabedoria, ir contornando as situações para impulsionar o Brasil, ou melhor, para impulsionar o espiritismo no Brasil. E também impulsionar o Brasil na direção da espiritualidade. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, e nós temos que prestar atenção que o catolicismo se impôs com muito sangue, mas os cristãos eram as vítimas das perseguições. Passado um tempo, passaram a perseguir os seus vizinhos e impor-lhes a ferro e fogo a ideia cristã. Depois de passado um tempo, vem o protestantismo com grande guerra, com grande luta, instala-se em algumas partes da Europa, em alguns países do mundo. E a doutrina espírita, então, deveria vir pela conquista do sentimento. Inicialmente com a parte intelectual e científica na Europa. Na França, Kardec, com a mente muito bem preparada, com a mente extremamente científica, constrói as bases técnicas da doutrina espírita. Bases que com raríssimos pontos que necessitam de uma correção. Passado o tempo, um pouquinho depois, Bezerra nasce no Brasil com a missão de estabelecer o espiritismo aqui no Brasil, quebrar as barreiras e ir com muita paciência, com muita diplomacia, vencendo etapa a etapa para edificar o Evangelho na terra do Cruzeiro. O Evangelho redivivo, claro. E assim, ele consegue. E é um dos espíritos mais amados dentro da doutrina espírita. E a partir desse momento, então, começa a se consolidar a doutrina espírita. Assim que Bezerra parte, logo um pouco depois vem o Chico e começa a partir de 1930 a fazer os seus trabalhos menores. E depois de um certo tempo começa então eles ganharem mais notoriedade, até mesmo notoriedade nacional. E hoje dificilmente a gente vê um médium ganhando a notoriedade nacional, porque não é para ganhar. É para fazer seu trabalho regional ou na sua cidade, às vezes consigo mesmo. Cada um com a sua função, cada um com as suas missões, cada um com as suas etapas a serem vencidas. Dentro da pátria do Cruzeiro, sob as bênçãos de Ismael, a condução segura e sábia de Ismael, cada um vai cumprindo sua missão, vai cumprindo sua função, vai estabelecendo as oportunidades de crescimento espiritual para cada um de nós. Que saibamos nos portar como os bons seguidores do Cristo, como bons servidores de Ismael. Bezerra de Menezes. O século XIX, que surgira com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava destinado a presenciar extraordinários acontecimentos. Então são, naquele momento, etapas a etapas do processo de evolução, do processo de crescimento espiritual, do processo de angariar possibilidades. Todos estavam ali procurando crescer, procurando aprimorar-se, procurando fazer prevalecer os bons sentimentos em cada um deles. No seu transcurso, cumpria-se a promessa de Jesus que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas a caminho das profundas transições do século XX. Nesse momento de criação do Consolador, ou seja, como Jesus prometeu que mais tarde enviaria o Consolador, nós espíritas acreditamos que o Consolador é o Espiritismo, não tem a personificá-lo nenhuma pessoa. Kardec codificou, mas ele não inventou nada, ele não criou nada, ele simplesmente sintetizou um conjunto de ensinamentos que tinha espaço pelo mundo,
colocando a lógica da reencarnação, a lógica da comunicação dos espíritos, a lógica das possibilidades da vida espiritual e da sua influência no mundo físico, no mundo carnal. E naquele momento, então, Jesus começa a trabalhar, no início, nos primórdios do século XIX, as bases para as grandes transformações que realmente ocorreriam no século XX, e agora está acontecendo transformações muito maiores no século XXI, e que Ismael vai fazer uma profecia ali na frente. Lembrando que Ismael não erra nunca. Mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progressos das coletividades. Assembleias espirituais, reunidos os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito, nas luzes do infinito, para a designação de missionários das novas revelações. A partir do momento que Bonaparte termina a guerra, e a guerra que Bonaparte estabeleceu era importante, porque ele tinha que criar uma república forte na França. Porque todos os vizinhos estavam de olho na primeira fragilidade da França para dar o golpe mortal, porque como a maioria dos vizinhos eram monarquias, eles estavam de olho no que poderia aquela Revolução Francesa influenciar na vida deles, e já tinha influenciado demais, mais cuidado eles deveriam ter a partir daquele momento. Então Napoleão, a missão de Napoleão era fortalecer a República Francesa, criar uma base forte na França para ele dominar e reorganizar, e mais à frente ele trabalhar também pela doutrina espírita, mas de uma forma natural só dentro da França. Mas quando a gente reencarna, a gente esquece alguns princípios básicos e acabamos por cair em situações constrangedoras e difíceis. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra, com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Quem criou o método de observação nos estudos, inicialmente, foi Aristóteles. E aqui a gente entende que Aristóteles, principalmente quando a gente lê o livro A Segunda Morte, a gente entende que essa busca pela verdade, essa busca por uma síntese, estava presente em Kardec. E ele vai buscando, então, a verdade, buscando em várias fontes de ensinamentos, e a gente sabe que pegar várias informações diferentes naquela época, as informações sobre a reencarnação eram muito poucas, sobre a comunicação dos espíritos praticamente inexistente. E ele pegar tudo aquilo ali e perseverar, metodicamente, com todos os parâmetros científicos, para chegar às respostas, para chegar a um conjunto de obras que nortearia o futuro da humanidade para sempre. A partir daquele momento, a doutrina espírita vem como um complemento do Evangelho de Jesus a nos esclarecer pontos que estavam obscuros ou mal interpretados, para a partir de então a gente conseguir ir mais além no entendimento e nos corrigir enquanto há tempo. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de João Batista Rothstein, que organizaria o trabalho da fé. Então, Allan Kardec vinha para criar a doutrina espírita e cada um tinha um trabalho a cumprir ali dentro. Cada um tinha uma missão. E Rothstein tinha que desenvolver a fé nas pessoas. E parece que ele não conseguiu fazer muito bem, mas deu para a humanidade uma transcendência do entendimento. De Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, explicando detalhes do porquê do ser, do destino da dor, de Gabriel Delane, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana do velho mundo e dilatando-a com os necessários complementos. Então, começa a partir daquele momento, em 1804, com a vinda de Kardec,
Vai vir também logo depois Leon Denis, um pouco mais à frente Gabriel Delany, Camille Flammarion e também junto com ele João Batista Rothstein, para eles e mais uma pleiade de espíritos que seriam os espíritas e outro tanto que seriam os mentores daquele grupo para trabalharem na codificação. Então, a gente observa que os grandes movimentos, os grandes acontecimentos na Terra, eles só são possíveis quando tem um amparo da espiritualidade superior. Quando não estão amparados pela espiritualidade superior, eles começam a entrar em determinados caminhos, entrar em determinadas derrocadas complicadas ao longo do tempo. Ia resplandecer a suave luz do Espiritismo. Depois de certificado o Senhor da defecção espiritual das igrejas mercenárias que falavam no globo em seu nome. Lembrando que naquele momento, no início do século XIX, as igrejas estavam perdidas em conflitos, tanto a protestante quanto a católica entre elas, e cada uma interessada muito mais em seus recursos financeiros que arrecadavam junto da população, junto dos países, do que ensinar o Evangelho. E vem a doutrina espírita, que deve ser o mais afastada possível dos burburinhos. Não que não possa participar da política. O espírita deve participar, cada um segundo os ditames da sua consciência, segundo os ditames da sua possibilidade. Mas, tanto quanto possível, manter-se alheio, afastado, buscando cada um seus compromissos, as suas responsabilidades. E lembrando que os espíritas conhecem bem as leis, sabem das reencarnações, das consequências de seus atos. Fiquemos atentos, fiquemos vigilantes para não cairmos nas armadilhas de nós mesmos. Todas as falanges do infinito se preparam para a jornada gloriosa. As abnegadas cortes de Ismael trazem as suas inspirações para as grandes cidades do cruzeiro, conseguindo interessar indiretamente grande número de estudiosos. Então, dentro do grupo que trabalhava com Ismael, dentro daquele grupo que gerenciava o destino do Brasil, da Prata Nascente, estava ali uma pleiade de espíritos para impulsionar o crescimento, para impulsionar os trabalhos íntimos que deveríamos fazer. As primeiras experiências espiritistas na pátria do Evangelho começaram pelo problema das curas. Em 1818, já o Brasil possuía um grande círculo homeopático sob a direção do mundo invisível. O próprio José Bonifácio se correspondia com Frederico Hahnemann. Então, em 1818, ainda no período do primeiro reinado de Dom Pedro, 1818 ainda era Dom João, o rei do Brasil, e José Bonifácio já se comunicava, já tinha um certo intercâmbio, certamente através de cartas com Hahnemann. Chegou até ele os conhecimentos, ele procurava se inteirar desses conhecimentos. Nos tempos do segundo reinado, os mentores invisíveis conseguem criar na Bahia, no Pará e no Rio de Janeiro alguns grupos particulares que projetavam enormes claridades no movimento neoespiritualista do continente, talvez o primeiro na América do Sul. Dentro aquele grupo que começava a estudar, ler, procurar compreender a doutrina espírita, e tinha um grupo no Pará, no Rio de Janeiro, na Bahia, que começava então a fazer ali os primeiros movimentos, o primeiro estudo, procurando se inteirar daquilo que acontecia na Europa, tanto da parte homeopática quanto da parte espírita. Lembrando que a homeopatia e o espiritismo no Brasil nascem mais ou menos juntos, nascem mais ou menos com os mesmos braços. Antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. E aqui, então, nós vamos ver que Ismael, já atento às necessidades, a época um pouquinho anterior a estabelecer esses centros de estudo aqui no Brasil, ele começa, então, a fazer as suas conferências, fazer as suas reuniões para preparar aqueles espíritos para futuros acometimentos que iriam reencarnar. As palavras de Ismael, a sua falange de trabalho, de trabalhadores, aquela equipe que estariam dispostas a começar a trabalhar no Brasil no sentido da espiritualização. Era uma nova fase, uma nova etapa do trabalho. Eles tinham, então, compromissos
íntimos com o Evangelho e deveriam, a partir daquele momento, começarem a trabalhar pela doutrina espírita, cada um na sua etapa, nas suas possibilidades, dentro daquilo que era previsto nas realizações espirituais. Mas a gente vai ver aqui que Ismael faz um sermão, vamos chamar de sermão nessa exposição que ele faz, é um pouco profético. Ele profetiza o que iria acontecer na Terra nos próximos 200 anos, né? Ou o que aconteceria, no nosso ponto de hoje, nos 200 anos nos 100 anos que já se passou, nos 100 que está se passando. Vejamos que é muito interessante as informações. Irmãos, e pois ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, a partir daquele momento, de 1820, 1830, começaria então uma etapa. Ele está aqui, mais ou menos, provavelmente Kardec já tinha nascido, então já está no século XIX, já está no iníciozinho do século XIX. Pelo transcorrer aqui do estudo, a gente vai observar. Então, ele está mostrando que aqueles 100 anos até chegar a 1900 e os próximos 100 anos até chegar o ano 2000 e um pouquinho mais ou menos entre 2020 e 2030, grande transformação ocorreria. Vejamos. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. No século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Então a gente vê lá no final do livro A Caminhos da Luz, deu uma pequena falhada aqui, né? No final do A Caminhos da Luz, Emmanuel depois vai dar uma pincelada sobre esse assunto bem superficial no livro Consolador, e agora aqui ele está mostrando que a civilização ocidental vai colapsar, e já está colapsando. Faz-se mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual através das sendas penosas. É preciso, pois, preparemos o terreno para a nossa estabilidade moral nesses instantes decisivos dos seus destinos. E aqui, então, o que ele diz? Que tem que preparar os corações humanos para essa fase de instabilidade, para essa fase de reajustes morais que estaria começando lá no início de 1900, nos meados de 1800, né, propriamente dito, porque o Bezerra vai viver até não chega a virar o século XIX, do 19 para o 20. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da Boa Nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século nos círculos da cultura terrestre. Então, a partir daquele momento, tinha um grupo muito grande de missionários, não só na França, mas em outros países, para dar uma levantada na palavra da Boa Nova. A partir desse momento, nós temos que procurar entender que existem algumas nuances que estão se transformando, principalmente o aspecto moral, porque Kardec vem mostrar para nós uma realidade transcendente da vida, uma realidade que vai nos mostrar os caminhos do além, os caminhos de um prosseguir para as realidades transcendentes da vida. Uma verdadeira renascença, aí um detalhe importante que a gente tem que ver, que é fileiras de missionários que reencarnam. Então tinha missionários, o Kardec levando a palavra da Boa Nova, postulados científicos de que existe a vida no plano espiritual, existe a possibilidade dos espíritos se comunicarem conosco, e tantas outras possibilidades que ele estava mostrando ali, da infinidade de revelações que a doutrina espírita traz para nós. E também tinha aqueles missionários que iriam trabalhar no desenvolvimento tecnológico. Quantos desenvolvimentos tivemos na área da eletrônica, primeiramente da eletricidade, certo? Eletricidade, da mecânica, descobrimento dos novos combustíveis e tantas outras coisas são criadas. Se a gente for ver tudo que foi criado no século XIX e depois foi aperfeiçoado no século XX, é uma infinidade de situações. A gente vai passar o dia inteiro aqui fazendo citações. Bom, então vamos lá. Uma verdadeira renascença das filosofias
e das ciências se verificará no transcurso desses anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na fraternidade e na justiça. Porque a morte do mundo, prevista na lei e nos profetas, não se verificará por enquanto com referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. Fiquemos atentos nesses detalhes, porque está chegando o tempo dessa morte. Nós podemos colocar de 1850 a 1950, de 1950 a 2050, que vai dar o 2057 do Emmanuel, ou de alguns místicos que calcularam em 2057. Mas também nós temos que ver que nós estamos em 2021, e 2021 a 2030 está previstas grandes transformações, principalmente na Ásia e na África. Não é prevista por místicos, é previsto por ações bem delineadas no mundo da geopolítica mundial, enquanto alguns países estão se organizando para enfrentar exatamente essas crises sociais, políticas e morais do mundo ocidental. Eles falam que vai levar até 100 anos para a transformação, logicamente, que eles não são bobos de falar que vai transformar amanhã, mas essas transformações estão ocorrendo a olhos vistos. Muitas mudanças, muitas transformações que assustam a maioria das pessoas que não estão preparadas. E interessante, aqui está a profecia de Ismael mostrando para nós as grandes transformações, e nós já fizemos o estudo do Apocalipse. Algumas coisas acontecerão muito diferentes no mundo ocidental. Então, no estudo da Bíblia, vocês podem ir tanto no site Kardec e Espiritismo.com.br, vai estar lá escrito a Bíblia, tem lá os estudos da Bíblia, e tem o blog, que é estudo da Bíblia Sagrada online.blogspot.com.br. Então, ou no próprio YouTube, quando vocês colocarem a Bíblia Sagrada _Gelson_PL, vai aparecer as listas de estudo que tem lá. Ou, por outro caminho, vocês vão clicar em buscar Vibração de Paz e Luz TV, que é o nome do nosso canal. Aí vai aparecer lá, clica nele, depois clica em playlist e dá o Ctrl F e procura da Bíblia Sagrada, vai aparecer todas as listas de estudos. Então tem vários caminhos para vocês entenderem esses estudos. E se não estiverem achando, é só deixar o comentário embaixo que a gente pega o link e coloca lá para vocês. A civilização armada terá desaparecer para que os homens se amem como irmãos. Concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que, mais tarde, frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Se a civilização armada vai desaparecer, se a civilização ocidental vai desaparecer, significa que os orientais vão desenvolver algum tipo de arma que vai transformar tudo que nós temos em obsoleto. Porque ninguém vai falar assim, vamos jogar nossas armas fora e amanhã vamos ser todos amigos. Não, eles querem o cash mesmo, querem disputar quem tem mais força. Ou o Oriente vai se unir contra o Ocidente e dar uma cipuada no Ocidente. Que eu acredito, pelo que está aqui, que não vai ser agora numa fase de guerra física, mas de ações que levarão as pessoas a passarem por grandes transformações, por grandes reajustes, e com isso uma grande mudança ocorrerá no processo, conforme ele coloca aqui, nas expressões morais, sociais e políticas da Terra. Se vai acontecer essas transformações com o fim das armas, então algumas coisas estão acontecendo no mundo espiritual, já estão previstas no mundo espiritual e vão acontecer nos bastidores da geopolítica mundial, para que, num dado momento, tudo ocorra, tudo aconteça da forma que está previsto pelos espíritos superiores. Lembrando que o Brasil tem o seu histórico do mundo espiritual. Ismael, como mentor espiritual do Brasil, aquele que vai conduzindo nossas histórias. E por que os outros países não têm? Tem. Portanto, mas em slides anteriores, aqui nesse mesmo capítulo, todas as falanges das espiritualidades que gerenciam os países se reúnem e cada um assume as suas funções, que também em capítulos anteriores, cada nação na Europa tem a sua função. E assim como no resto do mundo. A função do Brasil vai ser
desenvolver o sentimento, desenvolver a solidariedade e vivenciar o Evangelho. E aí nós temos que ficar espertos, nós estamos procurando vivenciar o Evangelho pelo amor, ou se teremos que passar pela dor para vivenciá-lo, para como podermos então influenciar o mundo, não como vanguarda de um país que manda, que comanda nos outros, que interfere nos outros, mas que os outros virão aqui beber na fonte do amor, na fonte dos ensinamentos sagrados, as luzes que vai nos conduzir para a nossa redenção, para o nosso aprimoramento espiritual, nosso, de toda a humanidade na Terra. Bom, como isso se dará? Ao longo de séculos. E não adianta tentarem fazer sabotagem, já falamos anteriormente, quando num dado momento a gente estava fazendo um estudo que Ismael vai falando os cuidados que ele tem com o Brasil e os cuidados que a espiritualidade superior tem com o Brasil, exatamente para ser o coração do mundo. Quem tentar entrar para bagunçar vai sentir o peso pesado da mão de Deus. Não que que o Brasil vai tomar uma atitude de agressão contra esse país. As forças divinas interferirão para que isso não aconteça. Lembre-se que Ismael vence todas. E também a gente fala isso não para amedrontar outros países, outras pessoas. É para que todos nós tomemos consciência das nossas responsabilidades, principalmente nós brasileiros, e passemos a agir com bom senso, com discrição e com consciência da responsabilidade que nós temos frente ao Evangelho, frente à nossa consciência. Se as verdades novas devem surgir primeiramente segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que lhes vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Portanto, como o centro cultural era na Europa, principalmente na França, a Inglaterra tinha também os seus poderios militares e tecnológicos, mas a França estava numa certa vanguarda, numa certa posição de destaque, pelo espírito de solidariedade que também tem nos franceses. De solidariedade, de respeito, de compaixão. Eles lutaram para conquistar os direitos humanos não só para eles, mas a partir da Revolução Francesa, os direitos humanos passam a ser visto, respeitado e começam a se trabalhar por esses direitos no mundo inteiro. E no Brasil, esses espíritos, então, que estavam em torno do Kardec, que pertenciam àquele grupo que orientavam o Kardec no plano espiritual, e alguns que já também trabalhavam como médiuns ali junto com Kardec, estavam passando pela primeira experiência espírita e aí viriam para o Brasil reencarnar aqui. Muitos daqueles trabalhadores e muitos daqueles espíritos viriam reencarnar no Brasil e vieram para trabalhar o espiritismo, para ajudar a implantar o espiritismo. Porque quando a gente pega um livro espírita para ler e acha que já entende tudo, que já sabe tudo que está ali de alguma forma, e aqueles que têm uma dificuldade maior de procurar o entendimento, então nós temos mais culpa no cartório, mais responsabilidade, mais compromisso, temos que fazer mais. É necessário trabalhar muito mais do que nós já estamos trabalhando pela doutrina espírita. E o problema é que nós não nascemos prontos, não nascemos perfeitos, nós temos que buscar a nossa perfeição, temos que buscar nos aprimorar, porque nós não temos que nos preocupar com os outros que estão lá fora. Nós temos que procurar em fazer o melhor para espiritualizar os brasileiros, primeiramente a nós mesmos, e depois aqueles que estão em torno de nós. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na Terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges, de trabalhadores devotados sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Todas as atividades espíritas... Ai, meu Deus! Agora dá até um frio na barriga, né? Porque a gente está fazendo uma atividade espírita. Então, todas as atividades espíritas estão sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. E assim nós temos que entender que nós temos responsabilidades pessoais intransferíveis na tarefa que nos propomos a fazer. Houve, na locução de Ismael, uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos seus dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim. E aqui, então, Ismael vai se dirigir a um daqueles principais discípulos dele, daqueles que preenchiam certa capacidade para o trabalho, no seu currículo vitae, né? Tinha determinadas qualidades, virtudes e predisposições que o ajudaria a vencer os obstáculos. Então, Zaqueu
que diante da presença do mestre, ele procura subir numa árvore. Primeiro, ele vai à frente, sobe uma árvore para ver o todo. E ele era baixo. Então, todas essas colocações que se refere a Zaqueu mostra que baixa estatura. Baixa estatura não quer dizer que a pessoa fosse pequena. Era alguém que se sentia inferior aos outros, mas ele tinha uma presciência do futuro. Ele foi à frente. E sabendo que o mestre ia passar por ali, porque sempre o mestre passa pelo nosso caminho, ele sobe uma árvore. Quer dizer, você vai ver os problemas de cima, você vai ter uma visão mais ampla. E quando Jesus chega, olha para cima, olha para ele que está acima, pede que ele desça, e ele obedece. Então, se ele se propõe a ficar acima do mestre, ele naquele momento ele se coloca na posição abaixo, ou no mesmo nível. E ao começar a conversar com Zaqueu, Jesus se propõe a hospedar na casa dele. E Zaqueu mostra para Jesus que se ele tivesse agido em qualquer coisa errada, ele retribuiria em dobro. Então ele já tinha todas as condições de entender os seus compromissos e de realizar os seus benefícios para os outros, pelos outros e com os outros. E então nosso irmão Zaqueu vai reencarnar no Brasil como Bezerra de Menezes, conforme dissemos antes, um dos espíritos mais amados e mais queridos dentro da comunidade espírita e até mesmo não espírita, o espiritualista, né, no Brasil. Bezerra é tanto respeitado na Umbanda quanto no Espiritismo, em muita gente do catolicismo, e alguns protestantes que já têm um bracinho tendendo ao Espiritismo também já têm esse respeito e admiração pelo trabalho dele. Descerás às lustres terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado de nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Olha o tamanho da responsabilidade. Iria reencarnar, ele teria que juntar todas aquelas pessoas que estavam esparsas, trazê-los para o caminho, dar suporte a eles, dar uma capacidade de entendimento para que eles pudessem ir caminhando para esse processo de regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual. Então tem 3 momentos: a delicadeza da missão, a plena observação do Código de Jesus e a assistência espiritual daquele grupo de espíritos amigos. Pulverizarás todos os obstáculos. A força da perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Entendamos que a missão é difícil, muito delicada, e trabalhar na doutrina espírita não é simples. Você adquire inimigos que só te detestam porque você é espírita, muitas das vezes, e são aqueles que mais vão precisar de você lá no futuro. Temos que aprender a observar os códigos de Jesus e contar com a assistência dos nossos amigos espirituais, que são uma falange do bem, para nos ajudar. E aí nós temos que ter perseverança, humildade, para que as bases sejam edificadas em nosso favor, no seio da pátria do Evangelho. Trabalhemos, pois, por essa evangelização e respeitemos os outros que estão fazendo do seu jeito, dentro das suas possibilidades. E assim, cada um vai agir para receber aquilo que for necessário. Cada um de nós saibamos que a missão é grande, pesada, difícil e delicada, mas a compensação do Senhor é sempre proporcional. Sempre vai nos proporcionar um impulso para aprendermos a fazer o trabalho, aprendermos a edificar as forças do bem. Havia em toda a Assembleia Espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder. Com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções,
mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Cada um de nós temos uma missão a cumprir. Cada um de nós temos um compromisso aqui na Terra. Plantar a semente do bem, primeiramente em nosso coração, em nossa alma, e depois tentar irradiar essa semente do bem para aqueles que caminham em torno de nós, para aqueles que procuram conviver em torno de nós. É necessário e faz-se que todos nós comecemos a dar esses passos na direção do aprimoramento, do aperfeiçoamento. Ismael desfraldara a sua bandeira à luz gloriosa do infinito, salientando-se a sua inscrição divina, que parecia constituir-se de sóis infinitésimos. Uma vibração de esperança e de fé fazia pulsar todos os corações, quando uma voz terna e compassiva exclamou das cúpulas radiosas do infinito. Ali, diante daquela assembleia reunida nos páramos espirituais superiores de luz, então ele defrauda sua bandeira com as inscrições Deus, Cristo e Caridade, como se fosse sóis pequenininhos a brilharem com a luz intensa, porque resplandeciam a esperança do Senhor nas nossas atividades, nas nossas ações. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Mas essa paz que nós vamos ter ao ser trabalhadores de boa vontade é a paz de consciência. Porque, infelizmente, as trevas no mundo ainda têm força para atazanar e têm médiuns apropriados às suas ações nefastas contra os trabalhos do bem. Mas saibam eles que os mensageiros divinos saberão colocar a devida semente do amor e da solidariedade em cada coração. Relâmpagos de luminosidade estranha e misericordiosa clareavam o pensamento de quantos assistiam ao maravilhoso espetáculo, enquanto uma chuva de aromas inundava a atmosfera de perfumes balsâmicos e suavíssimos. É aqui a linguagem poética inigualável de Humberto de Campos, né? Um relâmpago vinha clarear os pensamentos, clarear as mentes para que eles entendessem e irradiassem do fundo de sua alma os melhores sentimentos para o empreendimento a ser feito, a ser realizado. Mas também esse maravilhoso espetáculo que vinha como uma chuva de aromas. Não dá nem para imaginarmos o que é uma chuva de aromas, né? Um espetáculo que balsamizava o ambiente. Certamente essa chuva de aromas eram pétalas fluídicas perfumosas que caíam sobre aquelas almas, alimentando-os do amor divino, impulsionando-os para a coragem de trabalhar, para desenvolver os melhores sentimentos de esperança e buscarem essas realizações dulcíssimas nos corações humanos. Sob aquela bênção maravilhosa, a grande assembleia dos operários do bem se dissolveu. Cada um para o seu trabalho, cada um cumprindo a missão que lhes era determinada, no íntimo do coração. Daí algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir, no Brasil, uma elevada missão. E assim, Bezerra de Menezes começa a sua luta, que não foi simples, buscando enfrentar dificuldades acerbas, principalmente no âmago da família, em que um de seus irmãos nem mesmo queria ouvir a sua palavra por ele ter deixado de ser católico. Mesmo assim, trabalhando pacientemente, levando aquele seu irmão mensagem de amor e de esperança, lutou, junto às autoridades, junto aos seus companheiros, sempre com humildade, com amor e sabedoria, para plantar a semente do Espiritismo em bases sólidas, com amor, humildade e serenidade, para que aquela base sólida, assim como a raiz de bambu, já que o primeiro nome do primeiro grupo espírita no Rio chamava-se Confúcio, e o bambu é um grande significativo para a civilização chinesa, então, como um bambu, que cria primeiramente as suas raízes, consolida-as,
e depois pode crescer verticalmente, com segurança, com firmeza, e tendo sempre a flexibilidade de ir para um lado ou para o outro ao sabor do vento, mas não perder a sua integridade. E assim, buscamos ser firmes como o bambu, que trabalha, cumpre a sua parte, cumpre o seu ciclo, e, normalmente curto de vida, mas extremamente importante para a edificação de vários símbolos e de grande utilidade dentro das culturas orientais e também ocidentais. Trabalhemos, pois, para que essa semente do bem esteja sempre fiel em nossas almas, fazendo resplandecer em nós a força do amor que já deveríamos ter conquistado e ainda lutamos para conquistar. Que possa despertar em nós a força sublime de sermos fiéis ao Cristo, como bons trabalhadores, no silêncio de nossos corações, de nossas orações, na perseverança das nossas lutas diárias, para edificarmos uma semente de cada vez, mas edificarmos para que o bem resplandeça em nossos corações, para que o bem resplandeça na luz em nossas almas. E assim, trabalhando cada dia pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, ajudando o nosso país a ser um pouco mais iluminado pelas forças do bem, um pouco mais iluminado pelas forças do amor. E assim, sob as bênçãos de Jesus, sob a luz de Ismael, esperamos que os nossos líderes, que os nossos políticos, que o nosso judiciário, que os nossos militares, que o nosso legislativo despertem para Deus. Despertem para as luzes do amor. Despertem para o crescimento espiritual, para a responsabilidade que cada um possui, para o compromisso que cada um precisa de edificar em suas vidas. Políticos, legislativo, executivo, judiciário, militares, despertem para Deus. Despertem para as responsabilidades conscienciais que todos tendes, porque, como vimos aqui, pertenceis à falange de Ismael e tens o compromisso de amar e vivenciar esse amor pelo nosso país, pelo nosso povo. Que as bênçãos de Jesus possam estar iluminando vossos corações, para que vós podeis distinguir o bem do mal e saber seguir o caminho do bem, o caminho da luz.